Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo à noite informativa desta terça-feira, um dia em que o governo deu luz verde, ou melhor, aprovou a proposta de lei de gestão de desastres naturais, uma lei que deve ser enviada à Assembleia da República para aprovação. Tudo indica que esta lei vai ser aprovada ainda na sessão extraordinária em curso, visando ser um instrumento de prevenção e combate à Covid-19. O nosso colega José João estava na presidência e acompanhou a intervenção do porta-voz do Conselho de Ministros, além de ter lido a proposta que faz um enquadramento, de certa forma, em relação à Covid-19. Muito boa noite, direto da redação. José João, o que este movimento de aprovação desta legislação, numa altura em que também está em curso a sessão extraordinária da Assembleia da República, significa? Pode ser um sinal de que o Presidente da República, nos próximos dias, vai decretar o estado de calamidade pública? Muito boa noite, Boaventura Mecipo. De fato, o Conselho de Ministros já aprovou os instrumentos de base numa altura em que se discute o período pós-estado de emergência. Estamos a falar essencialmente desta proposta de lei sobre a gestão e redução de risco de desastres e revoga automaticamente a Lei de Gestão de Calamidades que vinha vigorando desde 2014. O que é que se pretende essencialmente com esta nova lei, com esta proposta que vai ao Parlamento e que vai inclusive com o caráter de urgência? A Lei de Gestão de Calamidades que vinha vigorando até este momento versa sobre calamidades diversas, naturais, mas essencialmente sobre inundações, secas, ciclones. Entretanto, não tem muito enfoque naquilo que é a questão de pandemias, e a Covid-19 veio aqui dar alguma lição ao Executivo, razão pela qual preferiu adotar aqui um novo instrumento legal que vai à discussão e com caráter de urgência ao Parlamento. Temos aqui a proposta de lei que vai ao Parlamento, só para fazer menção a alguns aspectos que passam a existir com esta nova proposta. Cria-se uma autoridade para a gestão e redução de risco de desastres, que vai fazer esta gestão e terá independência administrativa e também financeira, e vai se criar também no âmbito desta proposta um fundo para a gestão de desastres naturais, que inclui, tal como já vinha dizendo, as pandemias. Portanto, essencialmente, há este instrumento que foi aprovado pelo Executivo e que vai ao Parlamento com caráter de urgência. Certamente já amanhã este instrumento será submetido à chamada Casa do Povo. José João, isto significa também que, de certa forma, arrefece a discussão sobre uma possível abertura de segunda etapa de estado de emergência. Este é um sinal de que, muito provavelmente, o Presidente vai decretar estado de calamidade pública. Porque a grande questão que se levantava na altura era a insuficiência de legislação que permitisse criar medidas de prevenção e combate à Covid-19. Este é um sinal de que imediatamente, ou muito provavelmente imediatamente, a aprovação desta proposta de lei de gestão de desastres naturais, o Presidente poderá fazer uma comunicação à nação, enquadrando esta legislação, explicando como é que o país pode funcionar em termos de prevenção da Covid-19 nos próximos dias. É certo, Mecipo, o que diz, até porque neste momento encontra-se aqui um vazio legal que possa, neste momento, digamos, guiar as pessoas numa altura em que elas precisam prevenir-se da Covid-19. Terminou o estado de emergência, inclusive as suas prorrogações possíveis previstas na Constituição da República, e, tal como é de lei, o chefe de Estado tinha mesmo de mandar um relatório ao Parlamento, razão pela qual há este vazio, e nota-se, foi uma questão que esteve também a ser analisada nota-se algum desrespeito por aquilo que são as medidas de prevenção. Portanto, este instrumento vem abrir esse espaço para a declaração do estado de calamidade pública. Aliás, basta lembrar, no domingo, o presidente da primeira comissão do Parlamento já apontava a lei de gestão de calamidades como uma das alternativas para este período de pós-estado de emergência. Muito obrigado, José João. Vamos, a partir da manhã, qual será a agenda da Assembleia da República. Vamos então ao espaço de análise, desta feita com Sénia Sambo. Sénia Sambo, que é oficial de programas do ESA, que é jurista, professora na Universidade Eduardo Mondlane e não advogada, como disse.
faço aqui a correção, porque até existe uma grande diferença entre estas duas profissões. Vamos falar do documento que vocês produziram, que se chama Declaração de Estado de Sítio em Cabo Delgado, Estado de Calamidade Pública noutras províncias do país. Está em forma de pergunta, mas a reflexão é esta. Vamos começar por falar dos argumentos que vos levam a colocar uma posição ou uma reflexão sobre a Declaração de Estado de Sítio em Cabo Delgado. Vamos começar por Cabo Delgado. Okay. Boa noite, Mocipo. Boa noite, caro telespectador. Mais uma vez, gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui no espaço Noite Informativa. Relativamente à questão que coloca, nós, neste Policy Brief, propomos a adoção de medidas tendo em conta o contexto local. É verdade que todo o país está a enfrentar a pandemia de coronavírus, mas a província de Cabo Delgado, para além de estar a enfrentar a situação da pandemia de coronavírus, que já está numa fase de transmissão comunitária, segundo o MISAL, está também, desde outubro de 2017, a enfrentar a situação dos ataques dos insurgentes. Insurgentes, exato. Exato. Portanto, conforme pode-se ver, a província de Cabo Delgado, comparativamente a outras províncias do restante do país, tem um elemento adicional às preocupações do governo, que é a questão dos ataques dos insurgentes. Portanto, por este motivo, nós entendemos que se calhar seria melhor considerar, para o caso específico da província de Cabo Delgado, a adoção de medidas diferenciadas em relação às restantes regiões do país. Exato. Nomeadamente, a decretação de um estado de sítio. O que isto mudaria em Cabo Delgado em termos de intervenção? Portanto, há uma crise humanitária, as Nações Unidas calculam que existem neste momento mais de 200 mil refugiados, há ataques regulares, já a questão da Covid, como muito bem colocou. O que o estado do sítio alteraria em termos de prevenção da Covid e em termos de uma intervenção, digamos, mais arrojada no combate aos insurgentes? Exato. Portanto, em primeiro lugar, é importante referir ou lembrar aos caros telespectadores que, há sensivelmente uma semana e meia, já se estava a discutir a questão da possibilidade de se declarar novamente o estado de emergência. E nós verificamos que nessa altura, e porque a Constituição não é muito clara em relação a esse aspecto, então apareceram correntes diferentes. Apareceu um grupo de analistas que entendeu que não há possibilidade, tendo em conta o princípio da unicidade, tendo em conta as limitações que são impostas pela própria Constituição. Portanto, não há espaço para declarar-se mais uma vez o estado de emergência. Por outro lado, outro grupo entende que pode sim haver lugar ao estado de emergência ou de sítio. Portanto, em primeiro lugar, é preciso explicar qual é a ratio por detrás do estado de emergência, por detrás do estado de sítio. Exato. E por detrás da calamidade pública, o estado de calamidade pública. Vocês colocam isso já de forma mais profunda. Vamos falar disso. O que queria perceber era o que muda. A província de Cabo Delgado, neste momento, está numa situação de normalidade. Não há estado de calamidade, não há estado de sítio, não há estado de emergência. Impondo um estado de sítio em Cabo Delgado, o que muda na estratégia de prevenção e de estabilidade política da província? Ok. Independentemente de se impor um estado de sítio ou estado de emergência, o que vai mudar na província de Cabo Delgado é que a província de Cabo Delgado passará de uma situação de normalidade constitucional para uma situação de exceção constitucional. Ou seja, os cidadãos, as pessoas afetadas por essa medida, portanto as pessoas que residem nessa província, terão alguns dos seus direitos e liberdades fundamentais restringidos pela adoção do estado de emergência ou do estado de sítio. Tratando-se especificamente do estado de sítio, é importante referir que essa
medida de exceção constitucional é mais adequada para as situações em que há uma agressão iminente ou uma agressão efetiva externa, portanto, ou situações de grave perturbação de ordem constitucional. E nós vimos, não é, no mês de abril, que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança admitiu pela primeira vez que... Estávamos perante uma agressão externa. Exatamente. O que o estado do sítio pode permitir, com a limitação das liberdades, pelo menos naquela província, pode permitir uma intervenção, digamos, mais musculada das Forças Armadas de Defesa e Segurança. É mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Porque o estado de sítio, mesmo pela sua origem histórica e pelas razões que estão por detrás do estado de sítio, é mais adequado para esse tipo de situações. Portanto, nós vamos ver aqui uma alteração em termos de autoridades, em termos de órgãos da administração pública que terão papel de relevo no âmbito do estado de sítio. Portanto, é mais fácil resolver o problema em Cabo Delgado com a decretação do estado de sítio. É isso. Neste momento, eventualmente, tomando determinadas decisões num quadro constitucional de normalidade, não seria o mais ajustado. Portanto, é preciso suspender, conforme colocou, algumas liberdades e garantir que as Forças de Defesa e Segurança elas possam atuar. Exato. Portanto, na nossa perspectiva, sim, poderia-se considerar seriamente para a província de Cabo Delgado a continuidade ou a adoção pela segunda vez, nesse caso uma segunda etapa, de medidas no âmbito do estado de emergência ou estado de sítio. Portanto, isso poderá já ser avaliado pelo Presidente da República, o que será mais adequado, Exato. Se é estado de sítio ou estado de emergência. A proposta que vocês fazem é que na próxima comunicação o Presidente coloque diferença entre as várias situações que os diferentes locais do país vão se encontrar. Como uma das reflexões que vocês levantam aqui é não tratar o território da mesma forma. Maputo, portanto, cidade e província, Nampula e Pemba têm uma abordagem diferente, tendo em conta a expansão da doença em relação a outras províncias. Portanto, olhar para o território, olhar para o gráfico de evolução da doença de forma diferente e tomar medidas diferenciadas. Já é esta uma das propostas que vocês colocam aqui. Exatamente. Como nós sabemos, no âmbito de gestão de pandemias ou de situações de crise, como é o caso, o Estado pode sim adotar medidas tendo em conta o contexto local. Portanto, considerando que a província de Maputo está muito próximo de chegar a uma fase de transmissão comunitária, a cidade de Pemba já está na fase de transmissão comunitária, com o agravante da província de Cabo Delgado estar a passar pela situação dos ataques. A cidade de Nampula também já está na situação de transmissão comunitária. Então, se calhar, para esses pontos que estão numa situação diferenciada comparativamente às restantes partes do país, mesmo no âmbito de medidas administrativas, poderia-se considerar, sim, a adoção de medidas que possam responder de forma mais adequada a essa situação particular dessas regiões. Exatamente. Sim, e trazemos no nosso Policy Brief o caso de alguns países, como por exemplo a França, não é? Que mesmo no âmbito do relaxamento das medidas, tomou em consideração as especificidades de algumas regiões do seu país e adotou medidas em resposta a essas especificidades. Exato. Vocês também fazem uma espécie de análise da legislação para a intervenção em tempos de crise como a Covid e levantam aqui aquilo que chamam de fragilidades. E uma das fragilidades é no regime constitucional de estado de emergência e começam por colocar duração da declaração do estado de emergência. Qual é o problema aqui? Exato. Portanto, como sabemos, é a primeira vez na história do nosso Estado, que é jovem, em que passamos por uma situação que tivemos de acionar o regime de estado de emergência. E as leis, em princípio, são perfeitas até que sejam colocadas à prova. Portanto, é no momento da aplicação que se pode constatar quais são as fragilidades que determinada lei, neste caso a Constituição, tem.
Portanto, no âmbito da aplicação do regime do estado de emergência, durante esses 4 meses que já terminaram, nós identificamos algumas fragilidades que, na nossa proposta, poderiam ser parte ou poderiam ser analisadas no âmbito de uma revisão à Constituição. Portanto, são fragilidades extremamente importantes, se bem que se posso assim dizer, que merecem realmente ou podem ser objeto de uma revisão constitucional. Em relação à duração, que é a questão que colocou. Portanto, o regime da duração do estado de emergência consta do artigo 292 da Constituição da República. E neste artigo faz-se menção em relação ao limite pelo qual o estado de emergência não pode passar, limite em termos de dias, não é? Portanto, não pode passar os 30 dias e só pode ser prorrogável por mais 3 vezes. Portanto, entretanto, neste artigo não se faz menção a quantas vezes pode-se declarar o estado de emergência. Por exemplo, no ano de 2020, foi declarado o estado de emergência uma vez, que foi prorrogado 3 vezes. Será que ainda neste ano é possível declarar o estado de emergência ou não? Esta pergunta não é respondida no artigo 292 da Constituição. Portanto, a vossa proposta é de clarificação dos intervalos entre uma etapa do estado de emergência e a outra etapa. Exato. Portanto, esta é uma das fragilidades do nosso regime do estado de emergência e estado de sítio. E nós chegamos a essa conclusão analisando os regimes jurídicos dos outros ordenamentos jurídicos. Por exemplo, no caso de Portugal, no caso de Angola, que são todos países falantes da língua portuguesa, e nós sabemos que o nosso regime tem a sua base no ordenamento jurídico português, não é? Portanto, uma boa parte da nossa legislação é da herança colonial. Portanto, no caso do regime português, o regime jurídico do estado de sítio e de emergência é tratado numa lei ordinária. Portanto, o que a Constituição faz é simplesmente atribuir competências à Assembleia da República para legislar sobre o estado de emergência e estado de sítio. Portanto, em lei própria. E por que essa opção de lei? Percebe-se, porque é muito difícil rever a Constituição. A própria Constituição portuguesa, mesmo a nossa Constituição, impõe limites à revisão, impõe restrições à revisão. Exatamente. O mesmo não acontece em relação às leis. É mais flexível rever uma lei do que rever a Constituição. Portanto, é por esta razão que estes ordenamentos jurídicos optaram por legislar o regime jurídico do estado de sítio de emergência no âmbito de uma lei ordinária. Portanto, e nesses ordenamentos jurídicos, estas e outras questões já estão clarificadas no âmbito. E é necessário clarificar aqui. Outra lacuna que vocês colocam é a restrição de direitos fundamentais e o princípio da igualdade. O caso do ensino online, em que foi a medida que o governo incentivou, mas o ensino online, só quem tem condições de ter internet, de ter um dispositivo de recepção, portanto, um smartphone, no mínimo é que pode ter acesso a essa informação. Então, isto colocou uns mais adiantados que os outros. Como é que a Constituição, como é que a legislação resolve esse problema? Exato. Portanto, o regime jurídico do estado de sítio de emergência deveria apresentar uma disposição legal de salvaguarda aos princípios da nossa Constituição. Pelo menos alguns dos princípios. Que os princípios basilares. Quando nós falamos de princípios, nós estamos a falar de bases do ordenamento jurídico. Portanto, no ordenamento jurídico não podem existir normas, não podem existir medidas que contrariem as bases, a fundação desse ordenamento jurídico, os princípios constitucionais neste caso. E nós sabemos que a nossa Constituição apresenta uma série de princípios constitucionais, como, por exemplo, o princípio do Estado de Direito, o princípio da igualdade, que é o que está em causa nesse ponto. Portanto, conforme vimos no âmbito do estado de emergência, mesmo antes disso, o Presidente da República decretou a suspensão do ensino presencial de aulas, portanto, o encerramento das instituições de ensino a todos os níveis.
e depois isso foi confirmado já no âmbito da declaração de estado de emergência, no decreto que declarava o estado de emergência e nos decretos sucessivos que prorrogavam. Entretanto, tempos depois dessa medida, da decretação dessa medida, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano anunciou que, sim, é verdade que as escolas, as instituições de ensino estão encerradas neste período, entretanto, o ensino deve continuar fazendo-se uso de meios plataformas virtuais, digitais. Exato, Facebook, WhatsApp, Google Classroom, etc. Entretanto, pode ter sido motivado por inspiração daquilo que aconteceu nos outros ordenamentos jurídicos, não é? Mas é preciso verificar quais são as condições reais da população no nosso ordenamento jurídico. Nós estamos a falar de um país que está na lista dos países mais pobres do mundo, estamos a falar de um país que apenas uma parte, não muito significativa da população, tem acesso a recursos ou a meios, não é, para aceder às plataformas virtuais. Exato. Poucos alunos têm acesso a computadores, computador próprio, têm acesso à internet que lhe permita estudar de forma confortável usando essas plataformas virtuais. Portanto, o que aconteceu de facto é que isto criou desigualdades em função das condições materiais, das capacidades de cada um de cada estudantes. Sim, exatamente, de cada estudante. Então, o que está a acontecer, na verdade, é que aqueles estudantes que têm a sorte de ter mais recursos, estão mais avançados meios, que os que não têm. Exato. Na verdade, não pararam com as suas aulas, continuaram as suas aulas usando meios virtuais. Entretanto, a maior parte dos estudantes e alunos não se beneficiou disso, por mero infortúnio da vida, porque simplesmente tiveram o azar de não ter muitas condições materiais e não poderem continuar com o ensino dessa forma. Portanto, essa medida criou desigualdades, melhor, aumentou as desigualdades sociais que existiam no âmbito do exercício desse direito. Exato. Uma última lacuna que vocês levantam aqui é a ausência de um regime aplicável à modificação do estado de emergência ou do estado de sítio. Qual é o problema aqui em concreto? Exato. O problema é que o estado de sítio ou estado de emergência é acionado com vista a evitar que determinada situação possa efetivamente se concretizar. No nosso caso, o estado de emergência, o estado de emergência foi acionado, com vista a evitar, ou melhor, a salvaguardar a saúde pública e a evitar a rápida propagação do coronavírus. Portanto, esse era o objetivo do estado de emergência e o Presidente da República frisou isso nos seus comunicados e mesmo nos decretos em que prorrogava o estado de emergência. Acontece que, portanto, relativamente à questão que me coloca, no caso concreto, não só de Moçambique, mas também de outros países, a situação não permaneceu estática. Exato. Portanto, o estado de emergência foi acionado para responder a uma situação pontual, não é? No entanto, houve mudanças nessa situação. Portanto, houve mudanças no sentido de que, no nosso caso, o número de infectados foi aumentando. E nós vimos no mês de julho que havia uma tendência, felizmente o Presidente da República recuou, a haver uma decisão que contrariava os factos. Portanto, estávamos numa situação em que os números de infectados haviam aumentado, no entanto, estava-se a tomar uma decisão de relaxamento de medidas e de reabertura de escolas e de instituições religiosas. Portanto, normalmente, essa mudança, essa alteração nas medidas adotadas no âmbito do estado de emergência deve ser em resposta à alteração dos factos que deram origem ou que levaram à declaração do estado de emergência. No caso não houve essa proporcionalidade, portanto, estava a haver um relaxamento de medidas contrariando aos factos, que era o elevado número do índice de contaminação do coronavírus. Portanto, o que nós estamos a propor é que, na revisão, se considerarem a revisão deste regime,
possa incluir um regime de modificação. Portanto, quais são as situações que podem justificar a alteração das medidas adotadas no âmbito do estado de emergência, o relaxamento ou o agravamento. Exatamente. Sênia, vai também comentar a aprovação hoje pela Assembleia da República do relatório do Governo sobre o fim do estado de emergência. Antes do comentário da Sênia Sambo, vamos então acompanhar a peça de reportagem em que a Renamo e o MDM, portanto os partidos de oposição, disseram não e a Frelimo disse sim a este relatório e assim o Parlamento aprovou esta legislação. Não legislação, este relatório do Presidente da República sobre o fim do estado de emergência. Nós, deputados da Assembleia da República, pela bancada parlamentar da Frelimo, imbuído de espírito de responsabilidade que o povo nos incumbiu, votamos a favor e, em definitivo, a comunicação de Sua Excelência Presidente da República de Moçambique à Assembleia da República pelo termo do estado de emergência, pelas razões acima ou abaixo a elencar. Sua Excelência Presidente Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, em cumprimento com os ditames constitucionais e regimentais, remeteu a esta magna casa a comunicação sobre o fim dos 120 dias do estado de emergência em tempo útil e daí que foram criadas premissas para apreciação e análise nesta magna casa do povo. Votamos a favor, porque a comunicação contém informações detalhadas sobre as medidas que foram tomadas no período de vigência do estado de emergência, que se mostraram imprescindíveis para a defesa e salvaguarda da vida e do bem-estar do nosso maravilhoso povo moçambicano. O que a comunicação traz não é detalhe, está muito longe do que o povo esperava ouvir. Estamos perante dinheiro público ou solicitado em nome do povo que sofre, e o povo quer saber do uso desse dinheiro, moeda a moeda ou 500 a 500. O povo quer saber o que se comprou, onde foi usado, sobretudo em que hospitais. O povo quer saber o que aconteceu em Lixinga, Beira, Nampula e Matola, para termos óbitos por causa de disparos da polícia. No ponto 27, página 40, a comunicação destaca que os caminhonistas provenientes de Malawi e Zâmbia são potencial risco de transmissão da Covid-19 no corredor da Beira. Mas olhando para os dados, Maputo cidade e Maputo província estão muito acima dos dados das três províncias, nomeadamente Tete, Manica e Sofala. A questão que precisa dar resposta é: por que Maputo cidade e província estão acima? Os seus dados estão altos. Será que os zambianos e malawianos vêm passar a noite a Maputo? Sentimos a ausência do chefe do Estado como sendo algo de desprezo ao povo moçambicano, dado o tamanho das consequências que o estado de emergência provocou, que ele próprio decretou neste país. Segundo, votamos contra porque não foi cumprida a redução das taxas do IVA nas tarifas de água e luz, tal como estava previsto quando estava sendo decretado o estado de emergência. Votamos ainda contra porque o apoio às tesourarias das pequenas e médias empresas previsto durante o estado de emergência não aconteceu e duvidamos que isso venha a acontecer no termo do estado de emergência. Muito bem. Sênia, apesar dos votos contra da oposição Renamo e MDM, está feita a etapa do encerramento do estado de emergência, de qualquer forma. Exato. O estado de emergência já terminou, já cessou e cessou no dia 29 de julho. Exato. E esta formalidade de aprovação do relatório do Presidente da República, do Governo, sobre esses 4 meses era fundamental para isto. Ouvimos aqui as colocações da oposição sobre especificamente os números, a economia da Covid, quer em termos de apoio às empresas, mas quer também a intervenção
social e as contas dos recursos internos do Estado que não estão muito claras. É um ponto que foi colocado aqui pela oposição e que não foi esclarecido, sobretudo pela Ministra da Justiça. Exato. Portanto, a questão que, em primeiro lugar, gostaria de felicitar o Presidente da República pela flexibilidade e rapidez que teve na submissão da comunicação à Assembleia da República. É importante referir que o número 1 do artigo 298 impõe que, fim do estado de emergência, o Presidente da República submeta uma comunicação à Assembleia da República, mas não se refere em relação aos prazos, até porque nós propomos no Policy Brief que na revisão seja considerada essa questão dos prazos no âmbito do princípio de Estado de Direito. Entretanto, o Presidente da República, no uso do bom senso, da boa-fé, fê-lo em tempo recorde, portanto, submeteu em 24 horas. Portanto, esse é um ponto extremamente positivo. A questão que foi levantada no debate referente à comunicação apresentada à Assembleia da República tem que ver com a parte final do artigo 298 da Constituição. Portanto, de acordo com o número 1 deste artigo, no seu comunicado, o Presidente da República deve apresentar uma informação detalhada sobre as medidas tomadas no âmbito do estado de emergência e também deve apresentar a relação nominal dos cidadãos atingidos. Portanto, eu acompanhei essa sessão e pude constatar que a Renamo votou contra porque alegava que o comunicado do Presidente da República não apresentava a relação nominal das pessoas atingidas ou abrangidas pelas medidas adotadas no âmbito do estado de emergência. E na ótica deste partido, portanto, isso configurava a violação de uma formalidade, de um vício de forma imposto por este artigo, e como tal, aquela comunicação tinha como consequência a nulidade. Ok. Portanto, nós estamos aqui perante um problema de interpretação desta norma constitucional. É importante referir que as normas constitucionais, ao serem interpretadas, devem obedecer a um conjunto de regras e princípios. Existe um princípio basilar que rege a interpretação das normas constitucionais. Este princípio designa-se o princípio da unicidade ou da unidade da Constituição. Exato. Portanto, de acordo com este princípio, as normas constitucionais não podem ser interpretadas de forma isolada. Portanto, não podemos interpretar o artigo 298 isolando ou afastando daquilo que está disposto noutros artigos. Por exemplo, no artigo 40, no artigo 41 ou no artigo 71. Portanto, isso configuraria uma má interpretação da Constituição. Assim sendo, nós entendemos que não havia necessidade do Presidente da República apresentar a relação nominal dos cidadãos atingidos pelas medidas por ele adotadas. Até porque certas medidas por ele adotadas foram, ou melhor, atingiram a todos os cidadãos moçambicanos. Por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscara, que foi uma das medidas adotadas no âmbito do estado de emergência. Essa medida abrangeu todos os cidadãos moçambicanos. Portanto, nesse caso, não seria possível apresentar a relação nominal. Mas também é importante referir que as medidas foram adotadas em resposta a uma pandemia, a uma doença. Portanto, essas medidas foram adotadas no âmbito da saúde. Exatamente. Não é isso? Em resposta a essa questão. E como tal, há questões sensíveis, e que colidem com certos direitos fundamentais. Por exemplo, o direito à privacidade, o direito ao bom nome, etc. Vamos imaginar que o Presidente da República, no âmbito das suas medidas, tenha decidido, ou o governo tenha decidido que iria se reabilitar lares de idosos, por exemplo. Ou vimos até, aplicou-se a amnistia, amnistiou-se, indultou-se certos indivíduos, não é? E ele apresenta a lista nominal das pessoas que foram amnistiadas ou das pessoas que foram indultadas ou dos idosos que beneficiaram-se dessa medida. Exatamente. Portanto, aí estariam em causa outros direitos dessas pessoas atingidas. Portanto,
direito ao bom nome, direito à reputação, direito à vida privada. Estaria-se a violar um direito ou outros direitos fundamentais em cumprimento a esta disposição. Estaria-se a contrariar este princípio da unidade ou da unicidade da interpretação da Constituição. Sênia Sambo, com esta interpretação ou com esta análise ao avanço que hoje o Parlamento deu com a aprovação do relatório do Governo, encerramos este espaço. Muito obrigado pela sua presença. Caro telespectador, como anunciei, um outro momento de noite informativa de hoje é a entrevista com o secretário-geral da RENAMO, André Mandimbir. Com André Mandimbir vamos fazer o balanço de um ano dos 2 acordos que foram assinados entre o Governo e a RENAMO para a pacificação definitiva do país, em particular na zona centro do país. Com André Mandimbir vamos olhar para o processo do DDR, as várias fases, os avanços e recuos. Vamos olhar para os novos prazos que o Presidente estabeleceu de, em 2021, ter o DDR preenchido e os cerca de 5.000 homens da RENAMO estarem reintegrados na sociedade. Vamos também com André Mandimbir discutir a questão da junta militar da RENAMO, até que ponto é que há aproximações, tendo em conta a intervenção do enviado especial das Nações Unidas, que disse que Mariano Nhongo é inflexível em relação a todas as tentativas que foram feitas para restabelecer a paz definitiva entre estes dois movimentos. Lembremos que estes 2 acordos, o primeiro foi assinado no dia 1 de agosto e o outro foi assinado no dia 6 de agosto. O André Mandimbir já se encontra aqui nos estúdios conosco. André Mandimbir, muito boa noite, seja bem-vindo a este espaço de noite informativa para esta nossa entrevista. A minha primeira pergunta é, passado um ano destes 2 acordos, o primeiro que foi assinado em Gorongosa e o segundo assinado em Maputo, qual é a avaliação que faz? Estamos mais para o lado de resolver todos os problemas ou ainda temos mais desafios? Bom, muito obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade que nos dão para podermos falar de um ano de paz depois da assinatura dos acordos. Também gostaríamos de felicitar a comunidade muçulmana por ter comemorado no dia 31 de julho um Eid al-Adha. Em relação à questão que aqui me coloca, é verdade, trilhar um caminho de paz é um desafio, mas é um desafio que todos nós devemos abraçar e nós, como a RENAMO, temos estado a fazer tudo o que está ao nosso alcance para que esta paz se preserve e vivamos, de facto, uma reconciliação nacional. Exatamente. E a minha pergunta era, olhando para este um ano, portanto, estes dias que passaram, 365, 366 dias, qual é o balanço que faz? Está-se a resolver todos os problemas que estavam acordados, especificamente o DDR, ou ainda ficou muito por fazer? A RENAMO está satisfeita com o andamento do processo? Eu devo dizer que, primeiro, assinou-se o acordo de cessação de hostilidades militares. Exatamente. Um dos pontos daquele acordo é que não poderia haver nenhuma força política que poderia usar as forças de defesa e segurança para a persecução ou para o alcance de fins políticos. Infelizmente, isso aconteceu nas eleições de 2019, essas últimas, onde a polícia foi mobilizada em massa para trabalhar a favor, neste caso, do Partido Frelimo. Assistimos detenções dos nossos delegados de candidatura, mesmo que tivessem descoberto, houve casos em que foram descobertos elementos a encher as urnas a favor da Frelimo e do seu candidato, quando os nossos delegados de candidatura tentaram interpelar, ao invés de prender os prevaricadores, foram presos os nossos delegados de candidatura. Portanto, esta é a violação de um dos pontos daquele acordo. Exatamente. Exato. E o outro aspecto que é preciso salientar é que, ao se assinar o acordo
de cessação das hostilidades que nós assinamos, de facto, na Gorongosa no dia 1 de agosto de 2019, o presidente Nyusi e o presidente Ossoufo Momad, avançou-se a seguir para 6 de agosto, onde se assinou o Acordo de Paz e de Reconciliação de Maputo. Portanto, o que nós queremos aqui dizer é que... Vamos falar dos constrangimentos. Portanto, a forma como as eleições foram conduzidas, para vocês, é uma nota negativa no processo de pacificação do país? Exatamente. É uma nota negativa, sim senhora, uma nota negativa. Se está lembrado, o conflito que nós tivemos resultou desses procedimentos nas eleições de 2014, onde, depois de termos ganho cerca de 6 províncias, o presidente da Câmara, agora saudoso presidente da Câmara, reclamou a nomeação de governadores nas províncias onde tinha ganho. Ele girou em todas as províncias. O que é que nós assistimos? Fomos assistir ataques, foi atacado por 3 vezes, sendo que a última na sua própria residência. Portanto, o conflito, este conflito, do qual se assinou o Acordo de Paz, também resulta dos problemas eleitorais. Portanto, era preciso que todos os intervenientes trabalhassem para evitar esse tipo de conflitos eleitorais. Infelizmente, a outra parte não conseguiu fazer isso. Não conseguiu fazer. Muito bem. O nó de estrangulamento neste momento é o DDR. Há quem coloca DDR e o outro R. Vamos falar disso. Quais são os problemas no DDR? Porque, conforme vemos, o calendário está a falhar, o cronograma está a falhar. O presidente Nyusi veio a público a dizer que até 2021 este processo tem de estar encerrado. André Majimbir tem ido frequentemente às bases para convencer os seus homens a saírem e a voltarem às cidades e a retomarem as suas vidas. Quais são as pedras de bloqueio para que os homens saiam da mata e voltem a ter uma vida normal? Eu só queria fazer uma pequena correção. Sim. Eu não tenho ido de mobilizar os meus homens. Eles estão conscientes que devem ser desmobilizados e querem ser desmobilizados. Exato. O que nós temos estado Mas a fazer... Mas é um homem do terreno. Lidera uma comissão que tem estado a fazer diariamente esse trabalho. Várias vezes falamos, André Majimbir encontrava-se no terreno, em algumas bases, a conversar com... A linguagem pode ser conversar ou mobilizar, mas pronto, está no terreno a fazer o trabalho para tirar os homens para a vida normal. Exatamente. Minha pergunta é, este processo tem enfrentado algumas dificuldades. Se não fosse, ele já estaria encerrado de acordo com o cronograma. O que está a falhar? Não, o cronograma indica que o DDR iniciaria a 4 de junho. De facto, no dia 4 de junho arrancou em Savana, onde foram desmobilizados cerca de 203 homens. Exatamente. E o cronograma diz que o término está previsto para 23 de julho. Portanto, estamos dentro do cronograma, não está nada atrasado aqui em relação ao cronograma. Exato. Sr. Secretário-Geral, pelo menos estão recenseados mais de 5 mil homens. Até este momento não foram reintegrados pelo menos 1.000. Portanto, estamos muito abaixo do número das forças dos guerrilheiros da RENAM que foram recenseados. Isto não é um problema? Não, o número total dos guerrilheiros que foram recenseados, que temos a lista, submetemos até às Nações Unidas, é de 5.221 homens. Exatamente. E dentre esses 5.221, já desmobilizamos 203 em Savana, no dia 4, e a partir do dia 2, um processo que levou mais ou menos 2 semanas, foi na base de Mongomonhe, em Muxungwe, onde foram desmobilizados 251 combatentes. Portanto, não está nada atrasado, como eu disse. Agora, a Comissão de Assuntos Militares está-se a preparar para avançar para uma outra base. Exato. Acredito que dentro desta quinzena aqui, arrancaremos para a desmobilização da outra base. Portanto, é um programa que nós estamos a seguir e este programa está sendo seguido com rigorosidade, nada está atrasado. Portanto, o que o secretário-geral da RENAM está nos a dizer é que não há nenhum problema no DDR. O DDR está a andar normalmente, conforme o presidente estabeleceu. Até 2000, o presidente da RENAM, o presidente da República, Filipe Nyusi, no caso, até 2021 teremos o DDR fechado, com estes 225 homens a retomarem a sua vida normal. Isto é verdade. É isso que está a colocar. É isto a colocar, e devo dizer que a data de 23 de julho de 2021
é uma data indicativa. É muito bem possível, de maneira que nós estamos agora a planificar, que se conclua esse DDR antes até de julho de 2021. Exato. As duas bases que foram encerradas, a de Savane, localiza-se muito próximo à cidade, 30, 50 quilômetros, a do Muxungo também. Nós sabemos que a Renamo tem bases estratégicas nas matas de Gorongosa, onde eventualmente pode ser mais complicado. Isto vai representar um desafio ou o encerramento e a desmobilização dos homens dessas bases será um processo natural? É assim, cada base tem a sua complexidade. Exatamente. Qual é essa complexidade? Por que é que é mais difícil encerrar uma base que a outra? São os homens que oferecem alguma resistência? É mesmo a questão do próprio terreno. Se for a ver, Savana é uma terra plana, mas existem outras bases que estão em montanhas, por exemplo, refiro-me à Serra da Gorongosa, em que para movimentar essas pessoas ao centro do acantonamento, por isso estamos a dizer agora, por exemplo, que se formos a desmobilizar a Gorongosa, é preciso que tenhamos mesmo o centro de acantonamento, onde os combatentes saem para o centro de acantonamento. Lá serão registrados, há de estar a equipa da DIC, de Identificação Civil, estará a equipa das Finanças para a emissão de NUIT, estará o Banco BIM para a abertura das contas dos combatentes e depois a Movitel, porque cada combatente tem que sair lá com o telefone. Então não se pode, neste momento, por causa da situação do próprio terreno, que o combatente venha fazer o registro e depois do registro volte de novo à base. É um trabalho. É só nessa perspectiva. Não porque existe complexidade. Portanto, não há nenhum problema político. Não. É uma questão do acidente geográfico. Exatamente. Onde está localizada a base. Não há outro problema em relação a isso. Estes homens, quando saem, está na comissão militar, fala com eles. Quando eles vêm para a cidade, para retomar as suas vidas, qual é o trabalho que é feito? Primeiro, no lugar onde eles passam a viver, que é preciso conversar com as comunidades para que possam, digamos, perdoar, haver uma reconciliação e esses homens retomarem a sua vida normal. E o que lhes acontece? O que recebem? O que passam a fazer a partir daquele momento para que se sintam convencidos de que já não vale a pena ir usar a arma, podemos retomar a vida normalmente? Qual é o balanço que faz destas pessoas que já estão reintegradas? É assim, no centro de acantonamento, depois de todo esse processo de registro, como eu disse, que está lá o BIM para abrir as contas. Então, o combatente no centro de acantonamento recebe lá um kit básico, constituído por vestuário diverso para ele, para a família, até para filhos menores, inclusive material escolar para os miúdos. Ele recebe isso logo no centro de acantonamento. Então, miúdos, os filhos. Filhos dele, exatamente. Exato. E antes de sair também já tem depositado um valor referente aos 3 meses daquele fundo que nós chamamos de fundo de reinserção social. Exatamente. Portanto, ele já tem isso. Depois dos 3 meses de receber esse fundo, vai recebendo mensalmente até um período de 1 ano. Quando sai do centro de acantonamento, ele vai à administração do distrito onde tiver escolhido para fixar a sua residência. Nesse distrito, na administração, recebe material de construção, refiro-me estacas, cimento, chapas, prego, etc. Todo aquele material ele recebe lá e escolhe onde vai fixar a residência, é acompanhado até o sítio onde vai fixar para construir a sua residência. Então, esse sistema, essa cadeia está montada e funciona. Funciona, exatamente, funciona. Já podemos ver isso em Nhamatanda, muitos que saíram de Savana foram para Nhamatanda. É possível a STV amanhã ir visitar estes homens reintegrados, conversar com eles e perceber o seu dia a dia depois de terem saído da guerra? É possível. Eu, pessoalmente, depois de ter saído de Savana, no dia 5, quando saí de Savana, fui para Gorongosa, em missão já de trabalho político, passei por Nhamatanda, encontrei-me com eles, todos eles. Eu até dizia à delegada política provincial, que olha, política provincial não, delegada distrital de Nhamatanda, que senhora delegada, temos muitos colegas que foram desmobilizados, estão aqui no seu distrito, por favor, quando chegar aqui os receba, trata como deve ser. E disse, não, senhor secretário-geral, os combatentes estão ali. E de facto estavam cerca de 12. A conviver normalmente? A conviver normalmente. Senhor secretário-geral, um dos pensamentos que existe era a fixação de uma pensão vitalícia para os guerrilheiros da Renamo.
Isto vai avançar ou continua ainda no papel? Há alguma resistência ou é exatamente isso que a Renamo quer e vai ter de acontecer? Sim, é isso que a Renamo quer e isso foi negociado na mesa do diálogo, na Comissão de Assuntos Militares, que depois, para além desse fundo de reinserção, eles terão que tratar a pensão vitalícia como combatentes. Isso vai ter que acontecer. Portanto, todos eles, os 525, vão ter uma pensão vitalícia? Sim, terão que tratar a pensão vitalícia. Isso já está acordado com o governo e também já está acordado com os parceiros de cooperação que prometeram desembolsar fundos para financiar este processo de paz no país. Portanto, já está fechado. O que está aqui, neste momento, o valor, portanto, o dinheiro que é pago para essa de reinserção, portanto, os primeiros 3 meses que eu falei, depois até 1 ano, esse dinheiro é desembolsado para a comunidade internacional. Agora, em relação de pensão trata-se aqui no país do Estado. O Estado é que terá que garantir o pagamento dessas pensões. Agora, caberá ao Estado aonde buscar, se vai ter que ter parceiros para ajudar na mobilização de fundos para pagamento desses pensionistas. Exato. O pagamento dessas pensões implica também uma espécie de certificação das patentes. Exatamente. De cada um destes guerrilheiros da Renamo, para a partir daí fixar os seus rendimentos, as suas pensões mensais vitalícias. Este trabalho também já está feito, ele é feito na fase de acantonamento. Aliás, mesmo o pagamento deste primeiro valor foi com base na patência de cada combatente. Exato. Por isso que, ao tratar a pensão, também terá que obedecer a patência de cada combatente. Exato. Isto é o que tem sido, é o que vai ser, e foi o que foi em 2000 não, nos acordos de 92. Portanto, todos trataram a pensão com base na sua patência. Exatamente. Uma das questões que afastava o governo e a Renamo tinha que ver também com a colocação de homens da Renamo nas forças de defesa e segurança, incluindo os serviços secretos em Moçambique. Como é que ultrapassaram? Há várias colocações que são feitas na sociedade. É secretário-geral da Renamo, portanto, é voz mais do que autorizada para nos dizer como é que ficou resolvido este impasse. Quando se criou primeiro a comissão mista, em março de 2016, a comissão mista tinha como agenda que era nomeação, ou seja, nomeação dos delegados governadores provinciais no âmbito das eleições de 2014, e o outro ponto era enquadramento nos lugares de comando dos oficiais oriundos da Renamo. Estamos a dizer que em 92, o Exército, depois da desmobilização e tudo, as forças, chamava-se FPLM na altura, Força Popular de Libertação de Moçambique, foram extintas e substituídas pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Essas Forças Armadas de Defesa de Moçambique resultam de 50% dos elementos provenientes dos FPLM e 50% provenientes da Renamo. Aí houve partilha de patências e tudo. Mas 5 anos depois, nós fomos assistindo à desmobilização, ou seja, à reforma dos nossos generais, dos nossos oficiais, mesmo sem ter cumprido o tempo de serviço e nem a idade necessária para a reforma. Isso aconteceu. Então, quando nós verificamos os ataques que aconteceram em setembro de 2016, fomos ver que isso acontecia porque aonde se planificava todo tipo de operações não estava lá nenhum proveniente da Renamo. Foi daí que o presidente da Câmara disse que nós queremos que os nossos oficiais, aqueles que passaram para a reserva de forma compulsiva, voltem a ser reintegrados nos lugares de enquadrado, dizia, nos lugares de comando e de chefia. Esse trabalho foi feito, resultou que no Estado-Maior-General, o Estado-Maior-General tem 9 departamentos. Desses 9 departamentos, nós ficamos com 3 departamentos. Significa que... Em termos de chefia? Exatamente. Significa que os 3 departamentos são chefiados hoje por oficiais oriundos da Renamo, aquele de 92, não desse grupo. Exato. E no Estado-Maior do ramo do Exército, tem 12 repartições. Dessas 12 repartições, a Renamo cobre 4 repartições. Em Moçambique temos 3 brigadas. E das 3 brigadas, por ser um número ímpar, o governo ficou com 2 brigadas e nós ficamos com 1 brigada. Batalhões independentes são 4.
Dessas 4, nós ficamos com dois batalhões, o governo também 2 batalhões. Mas também se disse, isso foi decidido do encontro que aconteceu em fevereiro de 2018. Em fevereiro de 2018, entre o presidente Nunes e o presidente da Câmara. Então, decidiu que naqueles sítios onde tem comandante e tem chefe de Estado-Maior, vai se alternar. Se o comandante for do governo, o chefe do Estado-Maior vai ser da RENAM e vice-versa. De facto, isso aconteceu em agosto, precisamente, penso que foi no dia 5 ou 15 de agosto, se a memória não me trai, de 2018. Esses oficiais todos que eu disse do Estado-Maior-General tomaram posse. Nós, como Comissão de Assuntos Militares, tivemos o privilégio de sermos convidados a assistir o patenteamento daqueles, porque tínhamos pessoas, oficiais com competência baixa, né? O diretor de um departamento tem que ser um brigadeiro, mas nós tínhamos tenentes-coronéis. Há um caso de um tenente-coronel que passou de tenente-coronel para o brigadeiro, porque também a culpa não foi da RENAM. De 92 até hoje, os nossos não estavam sendo promovidos. Então, daí teve que se fazer esse trabalho para dizer que temos 3 oficiais agora no Estado-Maior-General da RENAM, temos igualmente, um momento só, e 4 repartições. E depois, para o ramo de polícia, foi acordado que uma parte da força residual seria integrada na polícia. Neste momento temos 10 oficiais que foram treinados e tudo, patenteado, agora estão na polícia. E mais, falta um outro efetivo que é da guarda presidencial, portanto, da guarda do presidente do partido, neste caso, e dos outros quadros oficiais. Esses ainda estão na Gorongosa. Se não fosse a questão do Covid-19, já estariam aqui para serem treinados. Em relação ao assunto de CIS, este assunto está sendo trabalhado, dada a sensibilidade da própria matéria, não podemos estar aqui a falar, mas está-se a trabalhar nesse assunto. Exato, mas o trabalho que está a ser feito, ele não bloqueia o avanço do DDR, né, o avanço para a paz. Portanto, é um trabalho que está a ser feito normal. Portanto, sim, o acordo de paz fala do enquadramento ou da integração dos homens da RENAM nas forças de defesa e segurança. O acordo de paz foi assinado, o que estamos a fazer agora é cumprir o comando dos acordos. Tanto o mesmo DDR também está dentro do cumprimento dos acordos, então nada está parado. Portanto, se acontecer alguma coisa em relação ao CIS, este processo não para, é mesmo para andar. É isso que está a dizer? Olha, eu não gostaria de dizer que para ou não para. Exato. O que nós estamos a fazer como RENAM é trabalhar para que o processo ande. Exato. Mas o secretário-geral deve compreender que se este assunto não parasse de 92 a esta parte, já estaria resolvido. O governo da Frelimo e a RENAM já estariam entendidos e o país estava em paz. Estamos a ter esta entrevista, o risco não é de daqui a 6 meses voltarmos a ouvir que há um processo que está bloqueado porque não avançou as negociações no CIS, ou porque o processo de DDR está a ter um problema, porque não há um entendimento numa determinada base. E como jornalistas temos que colocar as questões concretas. Não há forças de bloqueio neste momento que possam impedir o avanço para uma paz definitiva no centro do país, que é isto que todos os moçambicanos querem. É o que estamos a dizer aqui, que nós como a RENAM estamos a trabalhar para que não haja bloqueio. A acontecer bloqueio, esse bloqueio não terá sido provocado pela RENAM. Exatamente. Sr. Secretário-Geral, insisto que está no terreno, conhece o funcionamento deste processo todo. Uma das questões que se levantam é quem é que nos garante que as armas que estão a ser entregues no momento da desmobilização e da reintegração são exatamente o número de armas que as pessoas que estão a entregar, elas existem. Na semana passada entrevistava aqui Agostinho Zacarias, que tem uma vasta experiência internacional, que participou no processo de desarmamento da UNITA em Angola. E uma das coisas que ele colocava é que a UNITA tinha armas especiais que durante o processo de desarmamento não mostrou. Portanto, quais são as garantias reais que existem de que as armas que estão a ser entregues são exatamente aquelas que existem
e que são usadas por estes homens? Quais são as garantias que existem, não só para o processo, mas para os moçambicanos? É preciso perceber que o conflito que tivemos de 2014, que é deste que estamos a falar, é muito diferente do conflito que nós tivemos durante os 16 anos. Quais são as diferenças? Não se pode... 16 anos, a Renamo estava em todo este país. A Renamo, inclusive, durante este período, tinha zonas libertadas. Aqui, a cidade de Maputo já estava cercada. Ali, sim, senhora, tínhamos armas. Para você fazer essa operação, tinha que ter muitas armas. Mas este período, não se pode comparar o número de armas que tínhamos naquela altura com o número de armas que nós tivemos agora. Este momento, nós não tivemos muitas armas. Exato. O que faz ganhar a guerra, meu irmão, não é a quantidade de armas, mas é a razão. Nós combatíamos e nós tínhamos a razão. Porque nós tínhamos a razão, ainda que com poucas armas, sem força aérea, sem nada, etc., etc., nós ganhamos a guerra. Daí que houve, por iniciativa do governo, a criação da Comissão de Assuntos Militares para a discussão desses pontos. Portanto, é esse número de armas que nós vamos entregar. Portanto, isto está confirmado. Está confirmado. A Renamo vai entregar todas as armas que tem, pelo menos estes 525 homens que vão ser reintegrados. Eles vão entregar as armas. Esses 521 homens, Moçambique tem cerca de... 30 milhões de habitantes. Não, estou a falar das Forças Armadas. Exato. Não significa que cada militar tenha uma arma. Mesmo naquelas esquadras, aqui nas esquadras, aqui. Se você vai nas esquadras, não significa que cada polícia tem uma arma. Não é isso. Portanto, são 500 que esses partilhavam um certo número de armas de acordo com a necessidade. Não vai dizer igual que a Renamo vai entregar 5.221 armas. Não é isso. Nós vamos entregar um número. Nós somos uma guerrilha. Numa guerrilha, 50 pessoas podem trabalhar com uma arma ou duas armas. Portanto, a Renamo vai entregar todas as armas. Esta é que é a questão central. Foram desativadas 2 bases, Sr. Secretário-Geral. Quantas mais bases faltam por desativar? E foram desativadas 2 bases. Faltam ainda outras bases, em termos numéricos, se calhar não posso precisar, mas quero dizer... Secretário-Geral, estando numa situação de pacificação... Não, de pacificação, não é... De que já não há recuos. Sim. Então não há nenhuma necessidade de esconder o número de bases que faltam encerrar. Eu não estou a esconder o número de bases, estou a dizer que nós desativamos agora as 2 bases. Exatamente. Da província de Sofala. Havemos de ir para outras bases, estão em Manica, Tete, Zambésia, Niassa e Cabo Delgado. Então, são, além de Sofala, são essas outras zonas onde a Renamo tem base. Sim. Na Zona Sul? Na Zona Sul temos aqui, tínhamos esquecido, aqui em Inhambane, temos sim. Portanto, Gaza e Maputo, a Renamo não tem bases. Sr. Secretário-Geral, vamos falar de um outro assunto, que é o fator Mariano Nhongo. Por que a Renamo não se entende com um homem que foi seu combatente e que esteve no processo de DDR logo no início? Qual é o problema? Eu não sei se é a Renamo que não se entende com ele ou se é o Mariano Nhongo que não quer se entender conosco. Eu preciso colocar bem as coisas aqui. Exatamente. O Mariano Nhongo saiu, não é? Ele era um general, sim senhor, sob ordem do Estado-Maior-General, mas ele abandonou lá. Teve problemas que ela acha que problemas que só ele que sabe, mas esses problemas, na nossa opinião, poderiam ter sido resolvidos se ele tivesse apresentado no Estado-Maior-General. Esses problemas deveriam ter sido apresentados. Nós temos estado a dizer aqui que o Mariano Nhongo, quando saiu do Estado-Maior-General para depois formar a junta militar, a primeira aparição dele, ele dizia que o presidente Ousseff Oumadi tinha mandado matar o Josefa. Que a Renamo apresentou depois. Depois nós apresentamos. E mais, está recordado que o Mariano Nhongo, numa das suas entrevistas, ameaçou, inclusive, matar, disse que ia matar o presidente Ousseff Oumadi. Não estou a inventar, estou a dizer aquilo que ele falou. Agora, ele, tendo saído de livre e espontânea vontade, por problemas que ele achava, nós estamos abertos. Se ele voltar, ir ao Estado-Maior-General ou qualquer outra representação do partido, apresentar os problemas dele, ali, sim senhor, ele será ouvido.
O que é difícil é a Renamo ir atrás de Mariano Nhongo, porque nós nem sequer sabemos onde ele está. Exatamente. Portanto, e quais foram os problemas que o Mariano Nhongo colocou? Acompanhamos, pelo menos na mídia, que não reconhecia a nova liderança que sucedia a Afonso Dhlakama. Era esse o problema que Mariano Nhongo levantava e que criou a junta militar da Renamo e que também tentou fazer contactos com o presidente para reconhecer esta junta militar como a Renamo formal. Quais são os outros problemas desconhecidos, pelo menos do grande público, que Mariano Nhongo terá apresentado? Porque este divórcio, se o secretário-geral vai concordar comigo, que ele não começa para o Mariano Nhongo dizer eu vou-me embora. Há antecedentes, já há elementos que foram colocados que indiciavam uma ruptura. O que foi colocado? Para falar a verdade, eu não tenho conhecimento oficial das reclamações do Mariano Nhongo. Nós não recebemos como partido nenhum documento que constasse das reclamações de Mariano Nhongo. Nós também ouvimos, como você disse, via comunicação de imprensa, quando ele dizia que não quer o presidente Ossuf Mahamat. Mas o presidente Ossuf Mahamat, aliás, o Nhongo não tem que querer ou não querer o presidente Ossuf Mahamat. O presidente Ossuf Mahamat foi eleito em Congresso. Democracia é assim. O presidente Nyusi foi eleito, ainda que de forma fraudulenta, hoje é presidente. Mas nós estamos aqui a trabalhar, ele é presidente da República. Agora, não é alguém sair e dizer que eu não quero o Ossuf Mahamat. O Ossuf Mahamat foi eleito em Congresso, onde muitos os candidatos participaram. Nós todos testemunhamos que aquelas eleições foram livres, justas e transparentes. Agora, é normal que não tivesse apoiado um outro candidato que não ganhou, infelizmente, mas em democracia você tem que se sujeitar à vontade das maiorias. A vontade da maioria é que a maioria escolheu o Ossuf Mahamat. É esse que é o presidente do partido. Exato. O seu secretário-geral está a dizer que se Mariano Nhongo bater a porta hoje da Renamo, vai ser recebido, vai ser reintegrado no DDR. Se há toda esta abertura, por que ele não regressa? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Tanto é que, em Savana, da junta militar apresentou-se na base e foi desmobilizado. No dia 2, quando fomos a Mangomonha, Muxungu, no dia 2, apareceram 11 guerrilheiros que tinham se afiliado à junta militar. Eu, pessoalmente, conversei com eles, disseram que estavam arrependidos e eles queriam ser desmobilizados e voltarem para casa. Nós admitimos que eles fossem desmobilizados. Nem sequer sofreram sevícios. Eles estavam com medo, a pensar que podiam ser presos e tudo. Nós dissemos, não. Todos aqueles que querem ser desmobilizados, por favor, venham e vão para casa. O mesmo também acontece com o Mariano Nhongo. Se o Mariano Nhongo quiser vir ser desmobilizado, ele vai ser desmobilizado e vai para casa. Doutor Renamo não tem nenhum problema com Nós não temos problema. Estamos a dizer que todos aqueles podem vir para serem desmobilizados. O presidente Ossuf Mahamat fez este apelo no dia 5 de janeiro, em Savana, onde apelava a todos os elementos da junta militar para se juntar a este processo, ser desmobilizado para juntos trilharmos no caminho da paz. Sr. Secretário-Geral, Mariano Nhongo é vosso homem. Já houve alguma tentativa nesta fase de aproximação da vossa parte? Há a porta aberta que vocês dizem que tem, mas já houve uma atitude proativa da Renamo, da liderança da Renamo, em tentar encontrar pontes. O discurso é este, estamos abertos, estamos à espera dele, se vier bater a porta, nós abrimos. Já houve esta aproximação, que pelo menos o enviado do secretário-geral das Nações Unidas já o fez, o Presidente da República tem feito em alguns discursos. A Renamo já fez esta aproximação? Olha, Sr. Boaventura, nós como partido, eu tenho estado a dizer que se eu tenho problemas em casa dos meus pais, tenho desavença com meu pai e saio de casa porque estou chateado com meu pai, então não posso depois andar a partir lojas, casa dos vizinhos e tudo, porque eu estou chateado com meu pai. A Renamo, quando estava zangada com o governo da Frelimo, partiu e provocou uma guerra de 16 anos, portanto, porque não concordava. Não, é diferente. É diferente. Eu, quando estiver chateado com o meu vizinho, ali, sim, senhora, posso fazer isso. Então, o que aconteceu naqueles 16 anos era uma coisa legítima. Estávamos num comunismo.
O que estou a dizer aqui é que o Mariano Nhongo, tendo sido da Renamo, e ele não concorda com outros assuntos e partir para a violência, bom, nós repudiamos. Agora, em termos de abertura, eu já lhe disse aqui, em termos de abertura, nós estamos abertos. Se o Mariano Nhongo um dia entender, contactar o Estado-Maior-General ou qualquer estrutura do partido, ele vai ser recebido. O problema qual é? O problema é que nós, como Renamo, nem sequer sabemos aonde encontrar o Mariano Nhongo. Eu tenho ouvi há bocado, há dias, do representante das Nações Unidas, que tem tido contato com ele e tudo, e ele se mostra inflexível. Infelizmente, mas nós queremos a paz, tudo nós estamos aqui a fazer, inclusive negociamos com a Frelimo, estamos aqui agora no DDR. Eles, tendo sido os militares, força residual da Renamo, repito isso, fique muito claro, todos aqueles nós apelamos que venham para serem desmobilizados. Mas conforme coloca que tudo querem a paz, isto também implica uma certa humildade da própria liderança da Renamo em aproximar-se a Mariano Nhongo. Uma das questões que muitas vezes é colocada nisto é a ida do presidente Nyusi a Gorongosa, numa situação em que institucionalmente há quem possa defender que o presidente da República não pode sair da capital, correr riscos, subir montanhas para encontrar a paz. Mas o processo de construção da paz é assim mesmo. Por que a Renamo não pode fazer esta aproximação? No sentido, até porque é vosso homem mesmo. Lutou pela Renamo, reconhece que é general da Renamo. Por que a liderança da Renamo não pode fazer este papel proativo? A ausência deste papel proativo não mostra um certo distanciamento e um virar de costas? Olha, a proatividade a que você se refere depende muito dos pontos que são apresentados. O presidente Nyusi foi a Gorongosa porque ele percebeu que o Dhlakama queria governação das suas províncias, queria indicação, e isto era possível fazer. Está vendo? Depende muito dos termos de referência, o que se pretende. Mas se logo a priori, alguém impõe a condição de que não quer o presidente do partido, como é que depois daí se avança? Como é que isso se avança? Como é que isso se faz? Quer negociar, sim senhora, mas a pessoa que é chefe, esse que seria chefe desse grupo negocial, que é o presidente Ossuf Mahamat, ele rejeita categoricamente que ele não reconhece o presidente Ossuf Mahamat. Como é que essa negociação, como é que essa proatividade seria feita nesse caso? Sr. Secretário-Geral, eu insisto nesta questão pela simples pergunta de que até que ponto é viável o DDR sem o grupo de Mariano Nhongo. Portanto, a estar assim como está, ele é resolvido. Mas o conflito, que é o principal objetivo, ele não resolve. Continua a haver ataques que são atribuídos a esta autoproclamada Junta Militar da Renamo. Imaginemos que até julho de 2021, esta Renamo formal, entenda-se com o governo, tem os seus 5.225 homens a levarem uma vida comum. O objetivo central, o objetivo mãe, que é pacificar o país, ele não estará resolvido. A Renamo está também ciente disso. Bom, o que estamos a fazer, nós como partido do Renamo agora, a Renamo tem suas estruturas. A Renamo tem um presidente, tem um congresso, tem um conselho, aliás, tem um congresso, primeiro presidente, tem o Conselho Nacional, tem outra estrutura por aí. E dentro dessa estrutura da Renamo, não existe nada, nenhuma coisa que se chama o quê? Junta Militar. E nós estamos a avançar para o processo de pacificação, sim senhor, estamos a desmobilizar e a Junta Militar está aí a protagonizar ações de que está a protagonizar. Estamos a dizer que a partir dali, essa responsabilidade de manter a paz aqui, a manter a paz, a proteção da população e de seus bens, isso é uma responsabilidade do Estado. Porém, nós como partido, se qualquer elemento da Junta Militar, neste momento do processo de DDR, apresentar-se para ser desmobilizado, porque ao ser desmobilizado também está a contribuir para a paz, ou não está? Está. Nós vamos receber. Exato. Sr. Secretário-Geral, fazendo a pergunta de outra forma, no entendimento da Renamo, como é que este assunto pode ser resolvido? A Renamo tem uma posição, tem as suas portas abertas, Mariano Nhongo virou as costas, não se entende com esta Renamo.
Como é que se resolve o problema? São um partido político com responsabilidades, o segundo principal partido deste país, com assentos parlamentares, o senhor é secretário-geral. Qual é a ideia que a Renamo tem de como é que se pode resolver o conflito na zona centro do país, independente da posição interna do partido? Mas como é que se resolve o problema? O problema não só na zona centro, vamos lá falar de uma forma geral. O que é que se pretende, o que é que os moçambicanos devem fazer de forma integrada para que nós tenhamos a paz definitiva aqui? É preciso que cada um de nós, como moçambicanos, percebamos que precisamos de trabalhar para termos a paz. Quando digo que todos nós moçambicanos, me refiro ao próprio Mariano Nhongo. Mariano Nhongo é moçambicano, tem que perceber que esse país precisa da paz. E se precisa da paz, vamos caminhar para termos a paz. O primeiro passo para caminhar para termos a paz é avançarmos para a desmobilização. Daí que, de novo, dizemos que nós convidamos a todos eles para serem reintegrados e começarmos a trabalhar como partido político. Eles, os militares, vão fazer a sua vida civil, vão ser reintegrados e reinseridos na sociedade, etc, etc. E nós, quando começamos a trabalhar, é isso que nós estamos a pensar. Agora, dizer que, como partido, como vai encontrar o Mariano Nhongo, eu já lhe disse aqui, que nós como partido, queremos a paz. Nós, como partido de Renamo, respeitamos as opiniões diversas de todos os outros. Mas há uma questão fundamental, que o Mariano Nhongo era do Estado do Maior-General. Ele, tendo tido problemas que teve, se achou que tinha espaço para esses problemas serem resolvidos. E até hoje ele tem espaço para ser resolvido. O Mariano Nhongo não foi ao Estado do Maior-General dizer que okay, eu tenho problema convosco, etc, etc, que vamos tentar resolver e não ser resolvido. Não ser ninguém o expulsou. Então tem que haver também a proatividade da parte dele em aproximar neste momento. O Estado Maior ainda não foi desmobilizado, está lá e apresentar os problemas que ele tem a apresentar. É isso que nós pensamos que tem que ser feito. Muito bem, essa colocação está clara, Sr. Secretário-Geral. O que eu estou a perguntar é que, até que ponto é que o DDR ele é viável? Ele resolve a paz com Mariano Nhongo por fora? É esta a questão. O que nós temos que fazer como partido do Renamo, nós sabemos o número de oficiais, ou seja, o número de combatentes que devem ser desmobilizados. A nossa responsabilidade neste momento é garantir que este número todo seja desmobilizado. Esta é que é a nossa responsabilidade. Exato. Há uma ofensiva que foi feita há mais ou menos 2 semanas na província de Manica, que culminou com a morte de 5 homens da Junta Militar da Renamo e também a recuperação de armas por parte das forças de defesa e segurança, o que mostra um certo sinal de eliminação física de parte dos elementos da Junta Militar da Renamo. No vosso entendimento, este pode ser um caminho, no sentido de que o diálogo está encerrado e é preciso encontrar outras soluções, no caso mais drásticas. Ou melhor, qual é a leitura que faz desta ofensiva que foi aberta aos homens de Mariano Nhongo na província de Manica? O que eu disse logo quando iniciamos com esse diálogo aqui é que a questão da defesa da soberania, defesa da população e dos seus bens, essa é a responsabilidade do Estado. Portanto, nós não queremos interferir nisso, é a responsabilidade do Estado. O Estado sabe melhor como fazer isso. Ou usa as forças de defesa e segurança, ou usa a polícia, ou parte para outro mecanismo que ele melhor entender. Portanto, é isso que nós podemos dizer. O que está a dizer é que o assunto de Mariano Nhongo já saiu da esfera da Renamo. A Renamo está aberta, já fez tudo o que era possível fazer. Este é um assunto que tem que ser resolvido na esfera do Estado, com polícia, com o tribunal, com as forças de defesa e segurança. Quanto tudo que entender, a Renamo está fora do assunto. Nós, como Renamo, eu disse, a Renamo não tem nos seus estatutos algo como junta militar. Se fosse uma situação criada pelo Conselho, Comissão Política do Distrito, etc, etc, ali sim, senhor. Mas o Mariano Nhongo criou a junta militar. Vocês da comunicação social testemunharam isso. Foram lá na Gorongosa, tiraram a imagem da criação da junta militar. Então, se criou a junta militar, o que está a acontecer agora com a junta militar é da responsabilidade da própria junta militar.
Exatamente. Sr. Secretário-Geral, muitas vezes o Presidente, sobre os discursos da paz, tem referido que há pessoas, que há grupos nacionais e fora, que não têm interesse pela paz. São estes grupos que oferecem alguma resistência. O enviado do Secretário-Geral das Nações Unidas tentou interpretar que num país onde os combatentes das várias guerras, de luta de libertação nacional, da Guerra dos 16 anos, são também hoje decisores políticos. E há aqui sempre uma contaminação. A RENAM também sente que há grupos de interesse que não estão interessados em resolver a questão do conflito militar no centro do país. Refere-se a pessoas dentro da RENAM ou fora da RENAM? Dentro da RENAM, fora da RENAM, dentro do Estado, a nível internacional. Não há forças que influenciam o processo? Isso, dito por mim, se existe ou não existe, seria uma especulação. Tanto eu não posso aqui avançar com qualquer especulação. Agora, se eu tiver conhecimento de casos concretos desse tipo de grupo, aí me poderia pronunciar. Eu não tenho conhecimento, então não posso aqui abrir para uma especulação. Exatamente. Sr. Secretário-Geral, uma outra questão tem a ver com o conflito em Cabo Delgado. Volto a insistir, a RENAM é um partido com responsabilidades em Moçambique. Qual é a leitura e quais são as sugestões do ponto de vista de intervenção que deve ser feito em Cabo Delgado? A RENAM, quando olha para aquela realidade de uma província onde também tem seus membros, que faz parte de Moçambique, qual é, no vosso entendimento, aquela que pode ser a estratégia ou o pensamento para resolver o conflito em Cabo Delgado? Bom, nós pensamos que a primeira coisa que tem que ser feita em Cabo Delgado, agora estávamos a falar da zona centro da junta militar, tanto quem está a promover isso é uma pessoa conhecida, que é o Mariano Nhongo. Mas se nós partirmos agora para Cabo Delgado, quem é a pessoa? Quem é o mandante daqueles ataques ali? Ninguém conhece. E isto é perigoso para um Estado. O nosso Estado tem todo tipo de serviços. Tem até serviço de informação para a segurança do Estado. Será que esses serviços todos não conseguem, passado mais de 2 anos, identificar quem são as pessoas que estão por trás daqueles ataques? Nós estamos preocupados por causa disso. Porque enquanto não se souber quem são as pessoas que estão por trás, mesmo que você queira partir para aquilo que você estava a dizer, diálogo, não diálogo, vai dialogar com quem? Portanto, nós pensamos como partido que é momento agora. Cabo Delgado, que se diga bem da verdade, que aquilo que está lá é guerra. De verdade, é guerra. E são pessoas, eu estava em Cabo Delgado em fevereiro, conversei com alguns elementos da população, é uma situação bastante preocupante. Portanto, é necessário que o Estado identifique, saiba. Se eles sabem quem são, então que nos digam. Mas o que nós pedimos como Partido Não é que saber quem são os mandantes, quem estão por trás daquelas guerras. Para, a partir dali, nós poderemos emitir a nossa própria opinião como se resolver esse problema. Porque não é um problema que é da cidade, que é resolvido com a polícia e tudo. É preciso envolver as forças de defesa e segurança do seu todo, com todos os serviços. 2 anos depois, não se sabe. E eu digo mais, há ataques que acontecem em Cabo Delgado quase que todos os dias, que vocês, como jornalistas, não reportam, não mostram na televisão. Mas na zona centro, por exemplo, é atingido um carro, um machimbombo, a mesma notícia posta 3, 4, 5 vezes. O que é que se pretende com isso? Por que mediatiza-se mais o conflito na zona centro e não se diz nada na zona centro? E mais, em Cabo Delgado, quando começou esse... Recordo-me de um jornalista ou 2 que ficaram presos, que estavam a fazer uma investigação. Ficaram presos para quê? A pessoa tem que informar. É verdade que é segredo do Estado. Tudo bem. Mas agora, o que está acontecendo na zona centro não é segredo. É segredo somente em Cabo Delgado. Nós não podemos saber o que está acontecendo em Cabo Delgado. Isso não pode ser, porque são os nossos irmãos, são os nossos pais, os nossos tios, que estão a morrer lá. Os nossos irmãos, que são esses soldados, polícias e tudo, estão lá, estão a morrer. Então é preciso que se saiba quem é. Isso é urgente. O Estado tem que sair a dizer quem são que estão a matar, que estão a mandar matar na província de Cabo Delgado. Se o próprio Estado, pelo menos por aquilo que são as informações, não sabe. Exatamente. Não tem essa informação. A coisa fica complicada. Como é que se combate uma guerra sem rostos? É isso que eu estava aqui a perguntar. Essa é que é a grande questão. Como é que se combate a guerra sem rosto?
André Madjimbir, secretário-geral da RENAM, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter estado aqui a dar as vossas explicações sobre o processo de paz, que, como garantiu, vai avançar e até dia 23 de julho o processo estará resolvido. Muito obrigado por ter estado aqui. Obrigado. Muito bem, caro telespectador, vamos avançar desta feita para a entrevista com o jurista, professor universitário Eduardo Chiziane. Eduardo Chiziane, boa noite. Vamos falar da sessão hoje da Assembleia da República que aprovou o relatório do governo sobre os 4 meses de estado de emergência. A primeira questão que salta à vista foi o facto da RENAM e o MDM terem votado contra, portanto não reprovado, porque a Frelimo com a maioria fez passar este relatório. Qual é a análise que faz dos argumentos que são levantados pela oposição, nomeadamente a questão da informação econômica detalhada que faltou? Qual é a sua análise a esta sessão de hoje? Muito boa noite e muito obrigado por esta oportunidade. A primeira nota que queria deixar é de que o relatório que foi apresentado é um relatório extenso, com cerca de 41 páginas e vários anexos. E um outro dado é que é a primeira vez que este tipo de relatório é endossado da Presidência para a Assembleia da República, no contexto de um estado de emergência, que também é pioneiro no país. Portanto, trata-se de um aprendizado muito grande. Portanto, saber se, do ponto de vista da extensão, do conteúdo, da estrutura, portanto, este era o relatório que se deveria ou não apresentar. Uma terceira nota é de que, relativamente aos posicionamentos da oposição, considero que os partidos da oposição estão no direito de fazer oposição. Portanto, a nossa Constituição prevê este caminho, prevê esta possibilidade de os partidos com assento parlamentar que representam a minoria de exercerem oposição política. Portanto, era esperado que exercessem a crítica que lhes compete fazer relativamente a este relatório que foi enviado para a Assembleia da República. Agora, a questão que se deve olhar para a crítica que é feita pela oposição é se é uma crítica construtiva, é uma crítica que também leva em consideração os interesses nacionais ou não. Isso considero ser muito importante. Em quarto lugar, acho que o debate que teve lugar teve um momento formal, do que acompanhei, porque ressaltava questões de formalidade, como a reclamação que a oposição fazia de não ter tido acesso ao parecer da primeira comissão como um elemento de trabalho que lhes permitiria ajuizar melhor todo o conjunto de informações. O fato de se reclamar dados de ordem econômica mais extensa e mais desenvolvida, julgo ser também uma reivindicação aceitável. Tudo aquilo que contribui para a transparência, para melhorar a responsabilidade pública, julgo ser bem-vindo. Agora, obviamente que num contexto em que este tipo de relatório já é apresentado pela primeira vez, em que não temos antecedentes, não temos precedentes, não se sabia ao certo que tipo de estrutura se deveria seguir. O artigo 292, número 1 e 2 da Constituição dão mais ou menos as ideias gerais que deve-se apresentar no fim do estado de emergência, um relatório sobre todas as atividades realizadas, sobre o balanço do próprio estado de emergência, mas não indicam detalhes, não indicam em termos
de especificações, porque isto também seria excessivo, seria coartar alguma criatividade que a entidade que prepara o relatório precisa. E é nesse sentido que também encontramos neste relatório tal criatividade. É um relatório que na parte final traz anexos, traz algumas abordagens que olham para experiências internacionais, fazendo comparações e também incorpora conclusões relativamente àquilo que foi o nosso estado de emergência. Exato. Eduardo Chesiano, a grande questão que as pessoas fazem neste momento é aprovado o relatório do governo sobre o fim do estado de emergência. O que acontece a seguir? Hoje assistimos à luz verde, a aprovação que o governo fez da proposta de lei de gestão de desastres naturais, que tudo indica que será discutida pela Assembleia da República nos próximos dias. Portanto, aqui cria-se já um instrumento. Eu lembro-me que falávamos há semanas, há dias, sobre este aspecto. Eduardo Chesiano colocava aqui a nossa legislação, portanto esta, porque a proposta ainda é proposta, não existe em termos concretos, ela não era suficiente para se avançar para o estado de calamidade pública. Qual é a leitura que faz desta legislação, desta proposta de legislação que vai avançar a Assembleia da República, se isto não é indicativo de que muito provavelmente o Presidente da República vai decretar um estado de calamidade pública suportado por esta legislação, que, como temos a Assembleia da República aberta, pode-se aproveitar para a sua aprovação, a sua entrada em vigor e ser usada como um instrumento de prevenção e combate da Covid-19? Muito bem. Parece-me que é uma opção que temos em cima da mesa. Como mencionei na nossa anterior conversa, a legislação que temos neste momento em matéria de gestão de calamidades é uma legislação bastante insuficiente para lidar com um fenómeno como da pandemia que temos neste momento no país. É uma legislação que prevê mecanismos que provavelmente não se ajustam àquilo que é uma pandemia de cariz epidémica que tem na sua origem uma doença. Porque na gestão de calamidades, como regra, o país tem estado confrontado e a gerir situações resultantes de cheias, calamidades naturais, sismos, ciclones, etc. Seria uma primeira situação em que estaríamos a lidar com uma calamidade de origem diferente daquelas que têm a ver, daquelas que ocorrem através de uma origem em fenómenos naturais. E é por isso que pode ser que este instrumento que o Governo preparou e vai remeter à Assembleia da República vise fazer esses ajustamentos. Não conheço o teor desse documento, por isso fico também com limitações para, do ponto de vista da sua fundamentação, compreender se na fundamentação se invocam razões associadas ao Covid-19. É provável que assim seja, porque esta é uma solução que outros países abraçaram, nomeadamente Portugal, França, se eu não estiver em erro, e, portanto, é um caminho que Moçambique também pode experimentar. Sendo certo que, como ainda não temos todos os dados em termos de opções oficialmente anunciadas, podemos ainda esperar que, eventualmente, a Sua Excelência, o Presidente da República, avance para a decretação de um segundo estado de emergência. Portanto, não podemos descartar essa possibilidade. A legislação sobre desastres, do ponto de vista de toda a gestão que o Governo tem estado a fazer, recordo-me que no ano passado ou nos anos anteriores o Governo pôs em curso instrumentos como o decreto que aprova o Fundo de Gestão de Calamidades e operacionalizou este fundo através de um diploma ministerial específico. Portanto, o país, de uma maneira geral, tem estado atento
a questão de desastre de um modo geral. Portanto, não sabemos se é um instrumento que está dentro desta filosofia de ir reforçando o quadro jurídico em matéria de ferramentas sobre gestão de calamidades no geral, ou é um instrumento que vem para atender a situações associadas ao Covid-19. Esperemos para ver, e também temos que contar com as outras opções que já foram discutidas. Penso que fazermos um compasso de uma semana é o aceitável e razoável para aí termos, em termos das grandes decisões, as principais linhas e clareza sobre para onde é que o país estará a ir depois do fim do estado de emergência. Exatamente. Eduardo Chiziane, criado este instrumento ele é claro em relação à Covid, portanto, faz uma fundamentação que coloca a questão dos desastres naturais conhecidos como cheias, como ciclones, como secas, de que Moçambique tem sido vítima já há bastante tempo, mas abre 2, 3 parágrafos, portanto, na sua fundamentação, onde coloca a ideia de que o país tem de ter uma arquitetura institucional para lidar com fenômenos como pandemias, como atentados à saúde pública, que é o caso da Covid-19. Avança algumas linhas, criação de fundos, criação de organismos que possam atender a situação pandêmica. Existindo este quadro, com esta legislação em termos de proteção civil, acha que continuamos num argumento de uma segunda etapa do estado de emergência ou já haverá condições para um estado de calamidade pública? Hoje, eu penso que seria definitivamente muito importante que o governo rapidamente viesse a esclarecer a sociedade sobre quais são as opções que efetivamente vai tomar. Penso que não é uma boa linha a permanecermos com essas hesitações sem termos clareza sobre aquilo que se vai fazer em termos das grandes opções estratégicas para os próximos tempos. Espero que isso seja feito, porque de outro modo não podemos continuar a alimentar algumas dúvidas sobre se o caminho que se seguirá é o da decretação do segundo estado de emergência ou de algum relaxamento através de medidas associadas à decretação de um estado de calamidade. Penso que qualquer decisão que deve a ser tomada, ela tem que olhar para a situação concreta e o nível de gravidade ou o nível de redução dessa gravidade em que o país se encontra em matéria de propagação ou redução da contaminação e todos os outros fatores associados sobre se haverá um agravamento ou não. E não nos esqueçamos de uma coisa, sempre que se adotam decisões de uma retoma econômica, social, cultural, desportiva, se não houverem medidas de controle suficientes, às vezes podemos correr o risco de a situação voltar a progredir ou deteriorar-se. De modo que seria muito interessante termos em cima da mesa clareza em matéria de medidas que serão implementadas para assegurar uma retoma segura, tranquila. Persistem dúvidas na sociedade a esse respeito, quer ao nível do setor da educação, por exemplo, onde eu estou inserido. Nós podemos receber os nossos estudantes e termos as melhores condições para os atender ao nível da universidade, mas se nós não temos clareza sobre como é que ele saiu de casa até chegar à universidade, há de haver então dúvidas e pode haver riscos ainda assim. Portanto, temos um conjunto ainda de situações de reserva e de desafios muito fortes a clarificar,
e estou certo de que qualquer saída terá que ser prudente, paulatina e acompanhada de medidas claras e compreensíveis para uma sociedade como a nossa, plural, multicolor e complexa. E, portanto, é fundamental que essas medidas sejam o mais rapidamente possível disponibilizadas para também podermos nos preparar todos de forma coletiva e estarmos seguros de que essa é o próximo caminho que o país irá seguir. Exato. Eduardo Chiziano, uma das questões também que têm sido discutidas é encontrar medidas diferenciadas consoante a realidade concreta das províncias ou das zonas do país. O ESA, por exemplo, propõe um estado de sítio para Cabo Delgado e depois um olhar específico a cada uma de outras províncias. Portanto, não olhar o país da mesma forma. Há vários países que fizeram isso. Portugal é um dos exemplos recentes que fez isso. Como é que, depois de termos aprendido muito com estes 4 meses, com toda a informação que consta do relatório do governo, que aprendizagem é que nós temos de ter para corrigir decisões erradas tomadas no passado, onde não tínhamos informação sobre a Covid, onde não tínhamos ideia de até onde é que esta doença ia. O que não pode falhar pela frente? O que não pode falhar sobretudo, a coragem de tomar as decisões acertadas, e também não pode falhar a solidariedade entre nós como uma nação, como um povo. Mas também não podem falhar as decisões que indicam ferramentas de como é que a retoma será feita, incluindo dispositivos de avaliação, portanto, de acreditação de que antes de uma eventual retoma, as condições mínimas estão criadas ao nível das igrejas, das mesquitas, de todos os espaços de circulação de massas. É preciso um exercício importante de acreditação desses espaços. A legislação sobre o estado de emergência, quando havia anunciado nesta última vaga da prorrogação de que haveria uma retoma faseada no setor da educação, uma das coisas que aparecia lá era de que a retoma seria sujeita primeiro a uma avaliação do estabelecimento de ensino por uma equipa do Ministério da Saúde. Aqui levantam sempre desafios ao nível da disponibilidade de recursos para avaliar ou acreditar todos os nossos estabelecimentos de ensino nos 3 subsistemas, mas seja como for, é fundamental essa avaliação prévia, verificar se as condições estão criadas. Essa verificação é feita, em primeiro lugar, pela própria entidade interessada e depois feita através da autoridade do Estado. Feito isso, acredito que estaremos minimamente em condições de estarmos a dar passos mais seguros. E depois é preciso que a fiscalização seja implacável, porque sem fiscalização depois não saberemos ao certo o grau de cumprimento dessas medidas que têm a sua razão de ser, ajudam na contenção da propagação do Covid e também ajudam a criar segurança, a criar certeza e tranquilidade na sociedade. Portanto, é fundamental e crucial o trabalho que a fiscalização deve realizar, é a nossa própria consciência coletiva e, finalmente, a informação. Portanto, a informação é um setor importantíssimo em termos de termos informação em tempo real sobre aquilo que poderá estar a acontecer. Mas tudo isso está a ser cogitado, porque nunca tivemos uma situação parecida, o que também nos remete um pouco
à experimentação. Algumas coisas deviam ser feitas, na minha opinião, através da metodologia da experimentação. Portanto, olhar-se para um estabelecimento, por exemplo, de ensino e a título de ensaio, procurar ver como é que uma eventual retoma pode funcionar antes de se tomarem medidas de retoma a grande escala. É por isso que alguns estabelecimentos de ensino estão a indicar que uma eventual retoma pode ser feita através de se privilegiar o retorno daqueles níveis que estão mais ligados à saída, que é para desenvolver-se e apresentarem-se os trabalhos de fim de curso e outros, enfim, outras atividades que estão ligadas a esses grupos que estão na porta de saída dos diferentes níveis e classes que estão em andamento no país. E depois, à medida que for-se avaliando a consistência do sistema de proteção, ir-se alargando, como está a acontecer, por exemplo, no futebol, através da experiência internacional, europeia, asiática, etc. Portanto, temos estado a acompanhar jogos de futebol com estádios vazios, é como se estivéssemos no movimento de retorno faseado. Portanto, vai-se criando alguma melhora em termos de gestão do próprio sistema desportivo e sistemas que permitem ter uma maior clareza sobre como evitar a propagação nos recintos desportivos e progressivamente, quando os sinais de alerta baixarem, em termos de gestão de calamidade, buscando aqui e traçando um paralelismo, os alertas começam, os alertas mais baixos, com o alerta laranja, amarelo, até se chegar ao alerta vermelho. Portanto, à medida que se vai desmantelando e o risco vai ficando cada vez menos intenso, aí sim vamos retomando em massa e também à medida que as soluções médicas vão ficando mais disponíveis, ficaria mais fácil também irmos tomando decisões mais arrojadas em termos de retoma mais coletiva e global às atividades que já estávamos habituados nos diferentes sectores e planos. Eduardo Chesiane, muito obrigado por estes seus comentários sobre a aprovação do relatório do Governo em relação ao fim do estado de emergência. Caro telespectador, vamos avançar e vamos olhar para aquilo que é notícia hoje e que vai ser destaque amanhã com Emílio Sambo. Emílio Sambo, boa noite. De certeza que a sessão da Assembleia da República hoje e também a decisão do Conselho de Ministros de aprovação da proposta de lei de gestão dos desastres naturais são os temas centrais. Boa noite, Mucipo, e boa noite aos telespectadores. Realmente, estes dois assuntos merecem destaque no Jornal O País, edição de amanhã. Em relação à sessão extraordinária do Parlamento, infelizmente, aprovou-se uma resolução que é para a gaveta, do ponto de vista daquilo que são as medidas atinentes ao combate e prevenção à Covid-19, não funciona. O Parlamento disse sim, recebemos o documento do chefe de Estado e acolhemos, foi o que aconteceu. Foi um debate que levou várias horas e com divergências de posicionamento, com a RENAM e o MDM, por exemplo, a exigirem que o parecer da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade fosse também apreciado. O Parlamento, ou a bancada maioritária, não entendeu desta forma e também a oposição exigia que fosse o chefe de Estado a apresentar o documento em plenária e não a ministra dos Assuntos Constitucionais e Religiosos na qualidade de sua mandatária. Conforme dizia, é um documento que é para a gaveta. Ainda continuamos à espera que o chefe de Estado, tal como disse na sua declaração no dia 29 de julho, venha nos dizer o que é que nós faremos nos próximos dias do ponto de vista das medidas para
a prevenção das medidas restritivas. Nesse caso, as medidas de prevenção são aquelas que o Ministério da Saúde tem estado a divulgar e a massificar, mas o que de concreto nós devemos fazer? Por exemplo, agora o governo, por via das suas autoridades, a polícia, sobretudo, não pode interpelar um cidadão e obrigar ou detê-lo por não ter usado máscara. Esse é um exemplo. Mas o governo pode continuar, por exemplo, a limitar o acesso aos restaurantes, aos cemitérios, em outros setores. E essas são medidas administrativas, mas medidas restritivas como tal, neste momento, não temos. Em relação à sessão do Conselho de Ministros, a lei que foi aprovada é a Lei de Gestão e Redução do Risco de Desastres, mais focada para as pandemias. Não há dúvidas que esta é uma lei que existe. O governo aprovou em 4 meses, acredito eu. É uma lei que já existia, mas por causa da pandemia da Covid-19, quero acreditar que foi sendo ajustada, tendo em conta que esta é uma experiência nova e, sobretudo, para poder também responder a esta questão que alguns dizem que é um vazio legal, porque depois dos 4 meses de estado de emergência não sabemos o que fazer. Mas o Parlamento disse há dias que o chefe de Estado tinha 2 opções, ou decretar o estado de sítio, isso por via da primeira comissão, ou recorrer à Lei de Gestão de Calamidades para poder indicar o que é que nós iríamos fazer do ponto de vista das medidas. E esta lei que o Conselho de Ministros aprovou hoje é de caráter urgente. Quero acreditar que até amanhã estará em sede do Parlamento para que possa ser apreciada. O Parlamento observa neste momento o interregno, o que significa que, se é de caráter urgente, pode-se convocar uma nova sessão extraordinária para se debater esta lei. Mas até lá eu acredito que o governo irá nos dizer alguma coisa do ponto de vista das medidas concretas. Temos que continuar a observar. Outro destaque que pode ser conferido amanhã na edição do jornal O País é em relação à terceira edição do Mosaico Young Leaders. O secretário de Estado para Emprego, para Juventude e Emprego visitou hoje os estúdios onde este evento terá lugar, de 10 a 14 de agosto corrente. E Oswaldo Petersburg disse que, para além de discutir os problemas da juventude, é preciso também discutir ou perceber o que é que de melhor os jovens fazem. E detalhes sobre este pronunciamento do secretário de Estado podem ser conferidos na edição do jornal O País amanhã. A pandemia da Covid-19 também continua a fazer das suas no país. Foi pela 4ª vez consecutiva, a contar de sábado para hoje, houve mais um óbito, o que totaliza 15 neste momento devido à Covid-19, mas pela primeira vez, desde que iniciamos as ações de testagem também em março passado, registramos de uma única vez 89 indivíduos recuperados. Entretanto, houve mais 56 indivíduos infectados pela Covid-19, o que significa que neste momento estamos com um cumulativo de 2.029 pessoas com coronavírus no país. Muito obrigado, Emílio do Sambo, por estas notas que serão notícia amanhã na imprensa nacional. Caro telespectador, o Noite Informativa termina por aqui, num dia em que discutimos a aprovação do relatório do Governo sobre o fim do estado de emergência. Olhamos também para a sessão do Conselho de Ministros de hoje e também discutimos a declaração de estado de sítio em Cabo Delgado e estado de calamidade pública noutras províncias do país. A Noite Informativa fica por aqui. Até amanhã à mesma hora, com os temas quentes que marcam a sociedade nacional e internacional.